Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da EAC Treinamentos. O assunto de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a análise de risco, a primeira etapa da NR12. Então acompanhe aí o conteúdo. Bom pessoal, o intuito do nosso canal é sempre esclarecer alguns pontos aí, de todo o conteúdo técnico e de engenharia que nós temos aí, na indústria. Então, já peço para você, que nos ajude também, já deixa o seu like aí no início desse vídeo, tá? Faça a sua inscrição, se não é inscrito aqui no canal, já faça a sua inscrição e ative o sininho de notificações para a plataforma do YouTube avisar você dos conteúdos novos, tá legal? Então, vamos falar aí sobre a análise de risco. Pessoal, análise de risco é a primeira apreciação de risco, também pode ser falado apreciação de risco, tá? Ela nada mais é que a primeira etapa da NR12, tá? A NR12 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que trata da segurança em equipamentos, tá? Em máquinas e equipamentos, tá? Então ela visa o quê? A integridade e a saúde, Integridade física e a saúde das pessoas envolvidas no processo produtivo, que estão ali no dia a dia no equipamento, tá? Então a apreciação de risco nada mais é que o quê? A primeira etapa quando você vai analisar os riscos que o equipamento oferece ao operador e às pessoas envolvidas no processo. E quando você vai fazer essa análise, o ideal, o melhor dos mundos, é que o equipamento esteja rodando e você acompanhe o processo produtivo. Muitas pessoas, as máquinas, por conhecer o estilo de máquina, já faz uma análise de risco padrão. Não é o correto, tá, gente? Não é o correto. O correto é você ter, a pessoa habilitada, tá? A pessoa habilitada a fazer essa análise de risco, ou pelo menos recolher a ART em cima dessa análise de risco, é uma pessoa com graduação em alguma engenharia e especialização em engenharia de segurança do trabalho, tá bom? Então ele é graduado em uma engenharia com uma especialização, um MBA, uma pós em segurança do trabalho, tá bom? E aí, esse profissional ou uma pessoa que faz esse processo para ele, que ele tem muita confiança, e aí tem que ser uma pessoa, um técnico de segurança, uma pessoa que tenha conhecimento dos riscos, tem que fazer todo o levantamento desses riscos ali na máquina. Ela vai, acompanha o processo produtivo, cada atividade, cada operação, e ela vai identificando, ali, por exemplo, o acesso, tem um risco no acesso dele aqui, tem os riscos padrões já, que é de praxe, por exemplo, não existe interface de segurança, tá? Isso é uma obrigatoriedade da norma e tem que haver uma interface de segurança monitorar os dispositivos de segurança. Ponto. Tem que haver, a adequação à NR10 dos painéis. Então tem que haver aterramento, Os cabos devem ser protegidos por eletrodutos, eletrocalhas. Então isso já, o profissional ali que está fazendo a análise disso já vai identificando que é um padrão. Então geralmente, nós aqui do Grupo W fazemos isso também como todos os profissionais aí. Nós já vamos, e colocamos as etapas, identificamos os padrões, o que está faltando, a gente faz um checklist. O que está faltando? Falta aterramento, não tem interface de segurança, o botão de emergência não é monitorado pela interface de segurança, tenho proteções móveis sem o dispositivo, é monitorado por interface de segurança. Então vou ticando ali, vou fazendo essa análise, tá? Agora quando a máquina pelada, não tem nada, aí tem que colocar tudo. Então eu vou evidenciar aterramento, vou evidenciar cabos que estão desprotegidos, tá? E algumas operações, por exemplo, o que gera, se eu estou falando que é a segurança dos operadores, e das pessoas envolvidas no processo, a norma garante a saúde e a integridade física dos colaboradores. Então, qualquer risco que tenha ali aparente, tenha a iminência ali de um risco, por exemplo, uma polia movendo sem proteção, eu tenho um risco de esmagamento. Uma superfície quente, a máquina tem aquecimento por óleo térmico e chega lá a 250 graus. Posso queimar a mão, então superfície quente, E aí, gente, na análise de risco, algumas análises de risco têm a não conformidade com a norma e eu posso colocar também uma possível solução, uma indicação, uma sugestão.
Isso é uma sugestão, gente. Não é que você tenha que fazer aquilo, tá? Porque eu vou falar da outra etapa aqui, que é a etapa de projeto. E no projeto identifica a não conformidade, aí sim vai desenvolver a solução. Porque o profissional que está ali fazendo análise de risco, né, muitas vezes ele não tem conhecimento técnico para desenvolver a solução para sanar aquele risco. Ele coloca uma sugestão, mas isso ele não analisa os riscos e impactos que pode haver na produção. Pode engessar o processo. A máquina produz 100 peças, né, por minuto. E aí ele faz aquela sugestão e ela começa a produzir 10 por minuto. E aí? Faz sentido? Né? A hora que o pessoal vai analisar a margem de lucro, pum, caiu, adequou a NR12, está tudo adequado, mas a empresa morreu. Por quê? Ah, porque adequou as máquinas. Entende? Então tem que fazer sentido a NR12. Tem que adequar a máquina, mas não pode impactar tanto na produtividade. Então, esse profissional que faz análise de risco, ele não tem o conhecimento técnico para analisar os riscos e desenvolver uma solução que contemple solucionar essa não conformidade, mas não impacte nos índices de produtividade da máquina. Tá legal? Então, essa pessoa vai dar... O que faz a análise de risco? O que ela tem? Evidência fotográfica, a não conformidade com a norma, uma possível sugestão do que pode ser feito, tá? E o HRN, o índice, tá? De risco ali, de segurança que, né, o que o equipamento proporciona, tá? Tem vídeo aqui no canal sobre HRN, então já vai lá e assiste o vídeo, se inscreveu no canal, já vai garimpando aí que tem muito conteúdo para vocês, tá? O importante é o quê? Abaixar esse índice de risco. Então, a análise de risco é a primeira etapa, ela tem que colocar o HRN, o valor dele, o cálculo dele, né? O que aquela não conformidade apresenta, o que aquele equipamento apresenta de HRN, para que depois no projeto seja desenvolvida uma solução e lá na execução do projeto seja amenizado e validado depois na etapa final. Nós vamos falar das 4 etapas aqui, tá bom? Bom, pessoal, então falamos um pouco aí a respeito da análise de risco, primeira etapa da adequação NR12, tá? Então, né, nós citamos os pontos, como fazer e tudo mais, e nós vamos falar muito mais aqui das 4 etapas, tá? Vamos falar de projeto, vamos falar da execução do projeto e vamos falar da validação também. Então acompanhe, que é muito legal, tá? Mas antes de você sair desse vídeo, não se esqueça de fazer a sua inscrição e cheque se está inscrito. Se não está, já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like aí, nos ajudando aí na plataforma. Um abraço, até a próxima.